Mateus capítulo de número 7. Quantos acharam? Amém. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós também. E por que reparas você no cisco que está no olho do teu irmão, e não vê que tem uma trave que está bem no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa eu tirar o cisco do teu olho, estando você com uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro, o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, e nem deitem aos porcos as vossas pérolas, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite por mais uma vez poder estar na tua presença, por ter a oportunidade de chegar na tua casa, por ter a alegria de sentir o teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, que essa palavra, Senhor, possa ser uma palavra, Pai, que seja duradoura nas nossas mentes e nos nossos corações. O Senhor possa, ó Deus, nos edificar, nos ajudar a crescer um pouco mais espiritualmente hoje, através da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diz que um certo pensador francês, chamado Jean-Paul Sartre, ele tem uma frase célebre que diz o seguinte: o inferno são os outros. E se a gente parar para pensar, ele tem um pouco de razão, ele tem um pouco de verdade nisso. Porque na verdade, se não fossem as pessoas nos atrapalhando, a nossa vida seria muito melhor. Se não fossem pessoas que têm ideias diferentes da nossa, pessoas que têm estilos de vida diferentes dos nossos, a nossa vida seria mais sossegada, a gente agiria da maneira que nós quiséssemos, andaríamos da maneira melhor possível para o nosso pensamento. Na verdade, se não fossem os nossos filhos, que já são adolescentes, demorando para chegar, nós não sabendo onde eles estão, nós dormiríamos muito mais tranquilos. Na verdade, se não fossem os pais chatos pegando no pé, os filhos poderiam ir aonde eles quisessem e fazer aquilo que quisessem, seria muito melhor. Na verdade, as pessoas são um inferno na nossa vida. Eles atrapalham a gente. Sabe, queridos, Jesus Cristo vem falando aqui nessa palavra de hoje. Ele está falando há uns versículos atrás do Sermão da Montanha, e ele vem explicando que aqueles que são tocados pelo reino de Deus, eles passam a ser criaturas maravilhosas. Aqueles que verdadeiramente são tocados pelo Espírito Santo, eles já não ligam mais para nada das coisas dessa terra.
E eles começam a viver só para o reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus fala que esses tocados pelo reino, que seriam bem-aventurados, que seriam felizes, esses aí, eles seriam sal e luz na terra. E de fato, seriam mesmo. Que eles viveriam, Jesus está falando, se vocês forem tocados no reino do céu, pelo reino do céu, a vida de vocês vão ser totalmente diferente. Vocês serão extremamente espirituais. Se inclinarão muito mais pelo Espírito, porque as demais coisas já perderam valor. E Jesus está falando, bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, aquele que é manso. Ele está falando, olha, quando o meu Pai que está lá no céu, ele passar os olhos na terra, ele vai dar uma olhada e vai ver um monte de luz brilhante, são os filhos do reino. Ele começa a dizer assim, olha, aqueles tocados pelo reino do céu verdadeiramente, eles não se importam mais com o que haverão de se vestir, ou de que haverão de comer, ou onde haverão de dormir. Na verdade, os verdadeiramente tocados pelo reino do céu, Jesus estava falando com os seus discípulos, são aqueles que estão dispostos a entregar suas próprias vidas por amor desse reino. Que essas pessoas evangélicas, cristãs, tocados pelo reino de Deus, decididos a ganhar almas, a agregar pessoas para o reino, essas pessoas, elas estariam dispostas a ser um exemplo a ser seguido na terra. Aleluia, Jesus. A servir de modelo para as pessoas. Glória a Deus. O que importa para eles agora é reino, é sal, é ser luz no meio de um monte de gente que vive na escuridão. E eu quero dizer para você, querido, nós que somos os tocados pelo reino de Deus, nós temos uma vocação, ser modelo para as pessoas lá fora. Aleluia. Só isso. E Jesus vem falando do Sermão da Montanha, e ele para nesse exato momento do capítulo 7. Ele faz uma pausa e abre uma aspas e diz assim: mas vocês que são do reino, eu preciso alertar vocês de umas coisas. Vocês que decidiram ganhar almas lá fora para o reino de Deus, eu preciso alertar vocês de algumas coisas. E ele começa dizendo, a primeira coisa que ele diz, querido, é que se você quer mudar pessoas, então você não pode julgá-las para não ser julgado. Você não pode medi-las para não ser medido da mesma maneira. E aí é o seguinte, em outras palavras, Jesus está dizendo, se você quer ser alguém do reino que vai ganhar almas para o reino de Deus, não olhe para os outros, olhe para você mesmo. A melhor maneira, faça um círculo, fique dentro do círculo e comece a mudar quem está dentro do círculo primeiro. Antes de começar a querer mudar os que estão fora do círculo, comece a trabalhar dentro do próprio círculo. Comece a mudar a vida a partir de você, para que você verdadeiramente possa ser alguém que toque outras pessoas para o reino de Deus. Você está ouvindo, querido? Porque tem muita gente que vive pregando, evangelista,
querendo ganhar almas para o reino, mas ao mesmo tempo vive uma confusão na cabeça, que as pessoas são um inferno. A mesma pessoa que eu estou querendo ganhar para o reino, às vezes ela é um inferno para mim, porque ela tem jeito diferente, maneira diferente, situações diferentes. Você está me entendendo? E Jesus não gostava quando ele fala assim: olha, não julgue os outros para não ser julgado. E cuidado que quando você medir os outros, com a mesma medida que você medir os outros, você vai ser medido também. Ele não está falando nada novo, ele está constatando só uma coisa que já acontece na nossa sociedade. Ele não está dizendo, evangelista RC, que se eu julgar o meu irmão, Deus vai me julgar. Ele não está dizendo nessa palavra que se eu ficar medindo a saia da irmã, o tamanho da saia da irmã, que Deus vai me castigar. Ele está dizendo o seguinte: que você vai fazer para os outros vão fazer para você também. Deus não tem nada a ver com isso. Só uma questão de relacionamento social. Só uma questão de vida. Só uma questão de ser um ser humano melhor aí fora andando. Tratar bem para ser bem tratado. Na verdade, o Evangelho diz para nós o seguinte: faça para o outro que você gostaria que o outro fizesse para você. Então a primeira coisa que ele começa a falar é o seguinte: você quer ser um ganhador de almas para o reino? Ótimo, parabéns. Você é um bem-aventurado. Você é um cara feliz. Você é um dos poucos, um dos tais. Mas deixa eu dar uma paradinha aqui, de falar para você das grandezas desse reino, e deixa eu lembrar você de algumas coisas. Primeira delas: não olhe para os outros, olhe para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Olhe primeiro para você. Não tenta mudar as pessoas dentro da tua forma. Você vai perder tempo, é perda de tempo. Não queira mudar as pessoas com as suas convicções. Você vai perder tempo. Amém, querido? Amém. Não vai querer tirar o cisco do olho dos outros antes de começar pelos seus olhinhos. A segunda coisa que Jesus ensina aqui para nós, querido, é que a gente tem que compartilhar com os outros as nossas experiências de vida e não as nossas ideias. Está entendendo? Está entendendo como é que Jesus está falando assim: olha, você quer tirar o cisco do olho do teu irmão, mas você está com uma trave dentro do seu rosto, você não está vendo nada. Espera um pouquinho, não adianta você querer ensinar o outro uma coisa que você não sabe. Não adianta você querer ensinar o outro, querer cobrar do outro, exigir do outro por uma coisa que é só uma filosofia sua. E não é uma experiência de vida, não é um testemunho para você. Você está entendendo o que Deus está falando nesse lugar? Aleluia. Essa palavra está falando com você. Glória a Deus. Aleluia. Se nós quisermos ser úteis na vida das pessoas, a gente vai ter que tomar cuidado, parar com esse negócio de querer tirar o cisquinho do olho do outro. Ah, você está tão lindinho, você é uma bênção. Só precisa tirar esse cisquinho aqui, ó. Mas onde está mesmo o cisquinho? Que eu não estou vendo, eu tenho uma trava no meu olho. Não adianta você ficar colocando versículos bíblicos na geladeira para tua esposa entender o recado de Deus. Enfiar versículo bíblico na carteira do teu marido para ele entender o trabalhar de Deus. Ficar buscando versículos e frases que possam alterar a vida da pessoa, porque isso não adianta
Verdade, Deus. Porque aquilo que você faz grita muito mais alto do que aquilo que você prega. Você está entendendo como é que é a vida? Quantos falsos moralistas que inventaram uma personagem em cima do altar, mas quando desce do altar continua a vida sem alterar em nada, sem mudar em nada, continua com a trave no olho, não consegue ver, não consegue ver. Jesus está falando assim: olha, você vai ser bem-aventurado, vai ser feliz, isso e aquilo, olha, glória a Deus. Você glorifica a Deus quando alguém te maltratar, porque Deus vai te exaltar lá do céu. Mas deixa eu falar um pouquinho, deixa eu explicar um pouquinho. Primeiro, não olha para o outro, olha para você mesmo. Não corrija o erro dos outros. Há psicólogos que dizem o seguinte: aquilo que a gente acha ridículo no outro é o que a gente gostaria de fazer e não tem coragem. Amém? Que tatuagem é essa? E o coração dele está assim: tatuagem, 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 tatuagem. E alguém pergunta para ele e fala: tatuagem é de Deus? Jamais! Jamais eu pintaria a casa de Deus. Jamais eu picharia o templo do Senhor. O meu corpo é o templo do Senhor. E por dentro dele está assim: tatuagem, 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 tatuagem. Sabe como é que a gente convence as pessoas? Não é colocando versículo no nosso vidro do carro. Aliás, tinha um pastor, ainda tem, aqui no Vale, aqui. O cara coloca o tamanho de um bonde assim escrito: Jesus está voltando. Depois não diga que eu não avisei. Que pregador é esse, meu pai? Assim, bom, já preguei para isso aí, ó. Leu? Tá ferrado, agora já sabe que Jesus vai voltar. E eu avisei. Jesus, você está vendo que eu estou fazendo a obra? É fácil, hein? Amados, a gente ensina o que a gente sabe, mas a gente reproduz o que a gente é. Essa é a grande verdade, querido. Não adianta querer criar personagem aqui no púlpito. Quando eu canto, eu sou uma bênção. Pentecostal tem o talo, mas quando eu estou lá fora, só a graça. Da mesma fonte sai água doce e salgada. É verdade. Ai, ai. Acabou glória, Jesus. Acabou glória a Jesus nessa igreja. Gaste mais tempo tentando mudar o lado de dentro do círculo. É onde está você e eu. Aleluia. Em Filipenses 4:9, sabe o que o apóstolo Paulo disse? Eu estava lendo, ele disse o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Olha o que vocês estão vendo, ouvindo e aprendendo de mim e em mim, façam também. Porque quando a gente era mais novo, a frase dos mais velhos era o seguinte: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Acabou e ponto final. Mas para o reino do céu não serve para nós, querido. Para o reino do céu quer dizer o seguinte: tira primeiro a trave do teu olho para depois querer tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha para o teu irmão do lado e fala aí: está vendo algum cisco aqui? Agora vira para o outro e fala assim: não, estou vendo uma trave. Agora bate a mão na outra e adora Jesus. Segunda Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2, a Bíblia diz:
Tu, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviu, confia a homens fiéis. A gente quer discipular pessoas, quer influenciar pessoas para o reino de Deus. Isso é muito sério que eu estou falando aqui. Talvez não tenha graça, não tenha nenhum motivo para você pular e dar um glória. Mas o que eu estou dizendo aqui nessa noite são verdades para sempre, para a vida. Para quem quer realmente mudar de história. Quer ser um pregador que vai arrebanhar pessoas. Quer ser alguém que prega no altar e prega lá em casa, e prega lá no serviço, e prega lá na escola, e prega andando na praia. Aleluia! Jesus não vai salvar o Caissara. O Caissara é aquele que mora na praia. Mas tem irmão que quer ir de terno pregar para o cara que está lá de sunga, que ele vive lá na praia o dia inteiro. Jamais eu irei. Então sai da frente que eu estou indo. Aleluia. Não me atrapalha, por favor. Amém, queridos? Amém. Uma coisa que a gente tem que observar são as palavras ditas por Jesus. Ele não está falando assim, olha, irmão, todo mundo tem cisco no olho, deixa pra lá. Meu, deixa quieto isso aí. Uns têm cisco, outros têm travo, deixa isso quieto. Ele fala assim, não, pessoal, primeiro tira o seu, e depois corre para ajudar o irmão a tirar o dele. Aleluia. Tira primeiro o cisco do teu olho, e depois se embalar, e tira o do olho do irmão. Amém? Aleluia. E a terceira e não menos importante coisa que Jesus ensinou aqui, nessa pausa que ele deu no Sermão da Montanha, talvez uma das mais sérias. Você quer mudar pessoas? Diga para o seu irmão do lado, você quer mudar as pessoas? Quer ganhar elas para o reino? Diga assim, então espere o momento certo para pregar para elas. Uma vez eu vi num programa de televisão uma pessoa falando assim, falar a verdade na hora errada é sincericídio. Já ouviu isso? Às vezes a verdade mata, querido. Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir tal coisa, embora aquela coisa seja muito importante. Eu fiquei enrolado com esse versículo, evangelista, anos e anos. Falei, como Jesus pode falar uma coisa dessa? Não deis aos cães as coisas santas, e nem joguem para porcos as pérolas, porque eles vão despedaçá-la. E eu falava, nossa, que palavra dura. Não deve estar falando para o povo que não conhece nada, não. Porque o povo que não conhece nada, Deus não leva nem em conta o tempo da ignorância deles. Eu passei anos e anos na minha vida pensando que Deus estava falando para os fariseus, que sabiam o que estavam ouvindo, mas não queriam, desprezavam. Mas Deus me deu o entendimento de que talvez Ele não estava falando de pessoas, mas do estado em que as pessoas estavam passando naquele momento, da situação da vida daquela pessoa naquele momento. Presta atenção. Tem pessoas, querido, que estão tão empolgadas num relacionamento novo, que não adianta você chegar para ela e falar assim, olha, Deus me mostrou um grande perigo, irmã, vigia, irmão, vai mais devagar, dá um tempo. Aquela pessoa, ela está tão empolgada com aquilo, que para ela aquilo ali não vai adiantar você dar aquele conselho para ela, você vai desperdiçar a tua pérola falando aquilo para ela, porque não é o momento dela ouvir ainda, não está pronta para ouvir. E o que nós queremos fazer muitas vezes é enfiar evangelho
goela abaixo da pessoa quando não está preparada para ouvir. Apontar o dedo no nariz do homossexual e falar assim: está em pecado, viu? Já leu Levítico? Já leu Romanos? E para eu pregar aqui hoje, lá no vidro de onde eu trabalho, assim, ó, duas lésbicas olharam para minha cara e ficaram assim: se você me ama, me dá um beijo na frente desse policial. Duvido você mostrar que me ama, dá uma prova de amor para mim. E beija. A outra foi, lascou-lhe um beijo na boca, um abraço, um cheiro. O sangue subiu, desceu. Eu falei: glória a Deus, Jesus. Ainda que eu saísse lá e falasse as melhores palavras bíblicas do mundo, elas não estão preparadas para ouvir agora. Aleluia. Por isso eu tenho que recolher as minhas armas e as minhas ferramentas e pôr meu joelho no chão e orar pela vida delas. É o melhor que eu tenho a fazer. É o melhor que você tem a fazer. Você está entendendo, querido? Aleluia. Tem realidade que as pessoas não estão prontas para ouvir. Verdade, Deus. Tem pessoas que estão tão desanimadas na igreja que o pregador pode babar, espumar pela boca, sapatear, fazer igual o toureiro, né? Olé! Pode falar a verdade, pérola maravilhosa que quiser, mas ele está tão desanimado que ainda falta 5 minutos. Você está entendendo, querido? A igreja poderia dar um glória a Deus hoje? Glória a Deus. É um aleluia hoje, não é aleluia não, né? Tá doendo aí, chicote, varão? Deus me abençoou, nem tossiu, não estou tossindo mais. Glória a Deus. Revela a Deus. Porque eu não vim aqui acusar ninguém. Eu estou fazendo um círculo e estou me colocando dentro dele, falando: preciso mudar aqui primeiro, dentro do círculo primeiro, Porque eu não tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que olhar primeiro para mim. Meu Deus. Porque eu não tenho que convencer as pessoas com as minhas ideias, mas com os meus testemunhos, Glória a Deus. com as minhas atitudes. E em terceiro lugar, querido, se eu quiser mudar mesmo a pessoa, eu tenho que olhar e buscar do Espírito Santo quando é o momento certo de eu falar a pérola, de eu jogar a pérola, para não estragar a pérola de Deus. Aleluia. Porque tem gente que não está preparado. Igual a fábula do leão. Já ouviram a fábula do leão? Não. Vou contar. Boa. O leão estava parado e ia passando uma vaca. O leão olha para ela e diz assim: veja se eu estou com mau hálito. Veja se eu estou com mau hálito. A vaca olha, sincera como ela só: tá meio feio, filhão. O leão foi lá e comeu a vaca inteira. Vinha passando um burro atrás. Quando o burro ia passando, o leão falou assim: burro, vem aqui, vê se eu estou com mau hálito. O burro, que não era nada burro, olhou e falou assim: que delícia. Que hálito maravilhoso. E o leão foi, nhau, comeu ele também. Para terminar, vinha passando uma raposa sagaz, esperta. Quando a raposa vem passando, o leão olha para ela e fala assim: raposa, vem aqui. Pois não, seu leão, vê se eu estou com mau hálito. Ela: estou sentindo nada, estou em gripe. Você acha que o leão comeu a raposa ou não? O leão comeu a raposa. Sabe por quê?
Porque o leão não estava nem um pouco preocupado com o que as pessoas estavam querendo dizer. Ele estava era comendo todo mundo, porque ele estava era na ganância, na fome de comer. Mas não ri não, que tem vezes que muitas das pessoas que estão lá fora estão igual o leão nas suas atitudes. Não importa o que você fale, elas só estão fixadas naquilo que estão cheio o coração. E muitas vezes nós que estamos aqui, estamos com a nossa mente tão preparada, que nós estamos igual ao leão. O pregador pode jogar a pérola que for, ele não está interessado em ouvir, porque ele já tem a mente dele pronta. Aleluia. Judas estava com o coração cheio, queridos, pronto para atrair a Jesus. Jesus dá uma oportunidade para ele, diz: um de vocês vai me trair. E os discípulos começaram: quem, Jesus? Quem vai te trair? E Jesus vê Judas colocando a mão junto no prato e fala assim: aquele que colocar a mão comigo no prato é o que vai me trair. E ele está igual o leão, está querendo acabar de comer logo para ir atrás das moedas que vendeu a Jesus. Às vezes Jesus está querendo falar na tua vida e na minha, querido, e o nosso coração já está preparado, a nossa mente já está fechada, a gente não está aberto para receber nada de Deus, ainda que seja uma pérola. Aleluia. Nós estamos desprezando e jogando fora. Meu Deus, aleluia. Fique em pé agora em nome de Jesus. Aleluia.